Olá, tudo bem? Aqui é o Jackson Dias, mais uma vez com você. Vamos lá para a nossa próxima videoaula sobre o detox. Então já aproveita e curte a nossa página, o nosso canal. Se inscreve lá no YouTube para você ter acesso sempre às videoaulas. Detox, o que é detox afinal? Detox é simplesmente uma desintoxicação do organismo. Atualmente ele tem sido mais utilizado essa palavra para sucos, mas a gente vai ver hoje que não se restringe apenas a sucos, o detox. O interessante é que algumas informações têm sido muito especuladas em relação aos sucos, Como os sucos eles são muito utilizados no processo de detox ou de desintoxicação, mas existe uma linha de pesquisa de críticos, que condenam os sucos naturais. Se condenam os naturais, com certeza também vão condenar refrigerantes e outras coisas artificiais. Mas essa é uma das matérias, não ofereça sucos aos seus filhos. Sucos de frutas, mesmo os naturais, podem não ser tão saudáveis quanto você pensa. Será que isso é verdade? Vamos ver aqui uma outra matéria. Frutose faz mal, fuja dos sucos. Explicação completa. Então isso daí é uma outra matéria, Frutose faz mal. Olha essa outra aqui. Tomar muito suco natural faz mal e te engorda. Entenda a razão. Isso daqui é de preocupar. De onde veio toda essa história? O principal pregador ou ideologista dessa linha de pensamento é o Dr. Lair Ribeiro. Para quem não está lembrado dele, eu vou lembrar um pouquinho. Eu coloquei essa seta vermelha aqui para vocês terem noção aqui do que ele fala em um dos vídeos. Açúcar e frutose engorda e suco de fruta causa cirrose hepática. Isso é o que o Dr. Lair Ribeiro fala. Será que ele está sendo muito radical? Será que suco de fruta realmente causa cirrose hepática? Então a gente vai entender um pouquinho, um caso recente, uma polêmica recente que o Dr. Lair Ribeiro esteve envolvido foi ali no caso do tratamento do jornalista Marcelo Rezende. Uma dieta que ele recomendou foi a dieta cetogênica. Se você não lembra o que é dieta cetogênica, então eu vou reforçar aí o que é a dieta cetogênica. A dieta cetogênica, ela começou a ser pregada ou ensinada, espalhada principalmente pelo Dr. Atkins. Na época ficou conhecida há décadas atrás como a dieta de Atkins. A dieta cetogênica, ela lembra um pouquinho ali da dieta paleolítica. Na verdade, acho que é a mesma coisa. É uma dieta low carb, pouco carboidrato, mas com alimentos que o homem consumiria ali no tempo das cavernas, do homem das cavernas. Então a gente tem o que? Uma dieta pobre em carboidratos, mas rica em óleos e gorduras, ovos. Então essa era a dieta ali que o Marcelo Rezende estava fazendo uso. Além ali dos produtos naturais, alimentos naturais, tinha também ainda isso daí. Então uma dieta que não é tão saudável assim como possa parecer, ok? Um outro ponto importante aqui, é a gente prestar atenção nos artigos, a gente parar, só porque fulano de tal é autoridade, eu tenho que acreditar em tudo que ele fala. Muita gente fala, médico tal, especialista tal, doutor tal falou isso, eu vou acreditar? Como eu sei o que ele está falando é verdade? Será que não tem alguém por trás patrocinando ele? Ou será que as ideias dele não estão ligadas a algum produto, algum serviço? Ou, por melhor que sejam as intenções dele, ele está passando o conhecimento errado? Então ninguém é detentor da verdade, a gente precisa ter essa noção. Primeira coisa, para a gente entender essa situação do detox então faz mal para a saúde? Se eu tomo um suco e ele engorda, para que eu vou tomar ele? Então a gente precisa entender os artigos científicos. Esse aqui é um artigo
frutose em humanos, efeitos metabólicos, utilização clínica e erros inatos associados. Nós temos aqui os autores e nós temos a revista aqui onde foi publicada. Considerações finais. Eu peguei somente as considerações finais aqui do artigo para a gente ter ideia. É importante abordar outros aspectos do metabolismo da frutose, que é o açúcar das frutas, já que está havendo aumento do seu consumo pelo maior emprego da mesma em produtos industrializados. A frutose é importante precursora de lipídios que constituem problema de saúde pública, pois são importantes na patogenia de doenças cardiovasculares. Então, a primeira coisa, esses autores aqui, eles falam a respeito dos sucos, né? Porque vai ter muita frutose, isso vai ser absorvido muito rapidamente, o que pode causar ali aumento da diabetes. Eu não vou ter fibras, então eu vou ter um pico de glicemia e logo após uma queda eu vou ter ali um aumento da obesidade, porque eu não tenho fibras. Então, o que ajuda a controlar ali o peso são as fibras. Quanto menos fibra, né, maior a tendência de eu ganhar peso. E pressão alta, enfim, outros fatores. Mas, enfim, olhando aqui para o artigo, o principal responsável por isso não é o suco natural. Olha o que é aqui. São os produtos caros, industrializados. Esse outro artigo aqui. Vamos ver bem certo aqui é a revista sobre segurança alimentar e nutricional. Consumo de frutose e impacto na saúde humana. Olha o que o artigo fala aqui. A frutose é comumente, no quadro em vermelho, encontrada como um componente natural em determinados alimentos ou como um ingrediente adicional, como a sacarose e o xarope de milho rico em frutose. O consumo de frutose aumentou drasticamente nas últimas 4 décadas, devido ao seu uso generalizado em muitos alimentos e bebidas, no que frutas enlatadas, geleias, doces, bolos, pudins, tabletes, pó para as bebidas, refrigerante, entre outros. Pesquisas sobre o excesso de peso vêm sugerindo que o alto consumo de frutose poderia estar relacionado ao desenvolvimento da síndrome metabólica. Mas, acervos de estudos consideram que a ingestão elevada de frutose pode induzir alterações no metabolismo, e vai falando, abaixo tem pesquisas, porém esses resultados ainda não são conclusivos. Então, existe a necessidade de ter mais estudos para ter essa relação entre ali a frutose em excesso no nosso organismo, ter esse impacto na nossa saúde. Mas a frutose, que a maioria dos artigos científicos vem falando, não é a frutose da fruta em si, ou do suco de fruta, que vai estar concentrada, mas dos produtos artificiais, onde a concentração é muito elevada. Então, vamos passar aqui para o próximo. Para vocês terem ideia, esse aqui é um livro, fazer um merchanzinho aqui, da doutora Márcia Lobo Vidotto. Ela é PhD, tá? Só esse guia aqui dela já são mais de 50 mil cópias vendidas, tá? E ela fala um pouquinho sobre o suco detox, tá? Sobre alimentação detox, e a gente vai entender um pouquinho como funciona. Vamos ver aqui, Nós temos aqui, mais congestionante, tá? Esse tipo de alimentação. E é menos congestionante, este outro tipo de alimentação. Quanto mais congestionante for, mais acidificante e mais tóxica vai ser. Quanto menos congestionante for, mais alcalino e mais desintoxicante. Menos congestionante, menos tempo no organismo. Mais congestionante, mais tempo no organismo. Tá? Isso vai gerar resíduos tóxicos, tá? E é justamente o contrário de uma alimentação desintoxicante. Já a
alimentação alcalina e mais desintoxicante, se a gente percebeu, ela tem o que? Castanhas, sementes, cereais, leguminosas, tubérculos, raízes, verduras, legumes, frutas e água. Aqui não está suco. Só para ter ideia, vocês compreenderem um pouquinho. Uma pessoa vegetariana consumir esses alimentos aqui, ela tem necessidade de fazer desintoxicação? Não, ela não tem, porque a própria alimentação dela já é desintoxicante, entendeu? Então a gente precisa ter em vista esses parâmetros. Aqui, ó, no mesmo livro, o que a gente lê, durante esse período de jejum, que pode substituir uma refeição ou algumas delas. Os sucos são os únicos alimentos a serem consumidos. Então, o suco é o único alimento que vai ser consumido, tá? E como substituto de refeição ou ali durante um período de jejum. A parte em vermelho é mais importante, ó, prestem atenção. Os sucos frescos de vegetais podem continuar sendo usados, mas jamais devem tomar o lugar do consumo dos vegetais e frutas in naturas, como explica ali o Dr. Walker. Então, suco, ele nunca, jamais deve substituir ali o consumo in natura de frutas e vegetais. Nunca. Tudo que é processado, ele perde um pouco. Se eu processo a fruta, o vegetal, o legume, então eu estou perdendo ali nutrientes. Pouco eu estou perdendo, pouco mais estou perdendo, tá? Tenho ali o processo oxidativo, enfim. Então, sempre que você puder consumir, consuma in natura e não o suco, tá? Segundo ponto, ó, a ingestão de fibras que atuam como vassouras no trato intestinal é de importância vital. Quando eu tomo suco, eu estou retirando dele as fibras. Então isso é algo importante. Se eu não tenho fibra, eu não tenho ali as vassourinhas que vão retirar as toxinas do nosso corpo, tá? Sem fibras, o intestino grosso, seguindo aqui a linha, ó, e o corpo como um todo não poderiam manter uma condição saudável, tá? Então, é as fibras que ajudam a regular todo o trato gastrointestinal. Mas, vamos ver aqui, ó, o seu trato digestivo é um excelente extrator de suco. A gente já tem um extrator de suco no nosso trato digestivo. Não existe a necessidade de se fazer suco detox. Se a nossa alimentação fosse totalmente natural, não existiria necessidade. Na verdade, ó, todo alimento que você ingere é convertido em suco para que seja absorvido. Para que eu faria suco se o meu corpo já vai transformar esse alimento em suco? E ainda mais, eu vou estar utilizando a fibra, porque no suco detox eu preciso retirar as fibras, como a gente vai ver logo à frente. Então, o nosso corpo já tem um extrator de sucos, já tem uma centrífuga embutida. A gente não tem necessidade de se fazer sucos. Mas, ó, esse outro slide aqui, ó, a parte que está circulada, ó, muitas vezes é difícil consumir uma grande tigela de verduras e legumes. Gente, isso é muito difícil nos dias de hoje. Mas ela é facilmente ingerida na forma de suco. Por isso que os sucos eles não são totalmente objetáveis. Existem condições que a gente pode usar? Existem. Existem condições que a gente não pode usar? Existem. As fibras extraídas ainda podem fazer parte de uma saborosa salada. Eu fiz o suco detox, eu vou jogar fibra? Jamais. As fibras eu vou utilizar para incorporar em outras receitas. Isso é muito importante. A OMS, ela pede que a gente utilize ali 9 porções de vegetais e frutas. É muito difícil na rotina que as pessoas têm hoje utilizar 9 porções em um único prato, em um único dia, perdão. Muito difícil. Então, que é uma outra opção seriam ali os sucos. Os sucos em baixa industrializados, eles jamais também devem substituir os naturais, porque eles não têm, enfim, nada que presta, somente aditivos e outras coisas. Barulho aí dos cachorros, né? Difícil aqui, não tem som isolado. Mas prossigamos. A gente tem 2 tipos de fibras, as solúveis e insolúveis. Por que a gente deve evitar misturar frutas e verduras? Vamos ver aqui, ó.
As frutas, né, elas são conhecidas ali, a maioria delas, como fibras solúveis. Nós temos aqui também linhaça, nós temos feijão. A fibra solúvel, ela produz um gel. Esse gel, né, ajuda ali na digestão. Isso também, né, provoca uma fermentação natural no seu organismo, no trato digestivo. Uma fermentação natural. Importante. Quando eu misturo com verduras, com até mesmo aqui nós temos a banana, que é uma fibra insolúvel, com cereais, o que eu estou fazendo? Eu estou misturando sem ter, eu já ia me esquecendo, as fibras insolúveis, elas têm digestão mais rápida. As frutas, né, que são as fibras solúveis, elas têm digestão mais lenta, elas fermentam e tal. Então a fibra insolúvel, digestão mais rápida, elas vão formar o bolo fecal. Se eu misturo as duas, então a fermentação ocorre com uma facilidade muito maior. Só prestando atenção, ó, frutas e verduras jamais devem ser misturadas na mesma refeição. Muita gente, abacaxi, manga, aquelas saladas lá de gente fresca, perdão gente, mas é isso mesmo, né? Geralmente o pessoal mistura tudo isso, não deve misturar, porque são alimentos ali incompatíveis. Um tem fibra solúvel, outro insolúvel, e isso vai virar uma bagunça no trato gastrointestinal. Vamos avançar um pouquinho mais. Aqui um exemplo, suco. A laranja ela tem 2,5 gramas de fibra. Se eu transformo essa laranja em suco, eu vou ter ali apenas 0,5 gramas de fibra. Então isso é importante a gente lembrar, toda vez que eu processo, eu estou perdendo a fibra. E no detox, como eu tenho que ainda retirar toda a fibra, né? Então ali o risco da pessoa ter dor de cabeça, irritabilidade, ter ali uma queda de glicemia e algumas outras alterações, é um risco que pode ocorrer. Tanto que se a gente for acompanhar alguns guias de sucos detox, como exemplo ali o guia do Dr. Jorge Pamplona, a recomendação não é utilizar por mais de 3 dias. Se for usar por mais de 3 dias, tem um profissional da saúde que tem que estar acompanhando justamente por conta disso. Suco detox ele é importante, a gente pode fazer uso dele, mas a gente precisa saber que o suco detox ele é para quê? Para pessoas que estão doentes, para pessoas que precisam fazer uma desintoxicação, elas precisam fazer também uso abundante de água, elas não podem, né, utilizar esse suco ali sem coar, por conta ali da mistura entre frutas e verduras, uma é fibra solúvel, outra é fibra insolúvel, um tem um tempo de digestão mais rápido do que o outro, então se eu misturar vira uma bagunça toda. Um outro ponto, né, eu transformando isso em suco, né, eu tenho ali um excesso realmente de frutose, mas não a ponto de me causar uma cirrose hepática, como fala ali o Dr. Larry Ribeiro. Como a gente viu ali naqueles artigos, todos os problemas relacionados à frutose, eles estão mais ligados a produtos industrializados, ou caro, xarope de milho. Ele tem uma quantidade muito grande. O Dr. Larry Ribeiro fala suco de laranja pode causar cirrose hepática. Suco de pera tem quase o dobro de frutose do que o suco de laranja. Então a gente precisa começar, o suco de maçã também tem mais frutose. A gente precisa começar a pesquisar para evitar cair nesses erros bobos, tá? A gente precisa ler artigos científicos, a gente precisa ter essas pesquisas, então isso é importante, tá? Eu acho que essas são as informações. Tendo mais perguntas, podem escrever ali nos comentários que a gente vai estar respondendo a cada uma, beleza? Valeu, um forte abraço. Olha só, e eu já ia esquecendo de uma informação importante. Os sucos desintoxicantes, como eles não têm fibras, eles são absorvidos rapidamente. 15 a 20 minutos, tá? Eles já são absorvidos na corrente sanguínea ali, os nutrientes como enzimas, aminoácidos,
e outros, vitaminas. Já a fruta, ela vai demorar, as frutas e as verduras, elas vão demorar um período em média de 5 horas. Então, muito maior. Para uma pessoa que está doente, ela precisa constantemente de nutrientes. Então, o suco desintoxicante, ele consegue cumprir perfeitamente esse papel. Por isso que o suco desintoxicante é importante. Uma pessoa que praticou muita atividade física, ela também pode tomar um suco verde após a atividade física, porque a recuperação vai ser muito mais rápida. 15 a 20 minutinhos depois, o organismo já absorve todos os nutrientes daquele suco. Só para a gente entender um pouquinho mais, beleza? Valeu, um abraço.